Olá, que seu dia, sua semana sejam muito abençoados, viu? Que bom que você está por aqui com a gente para mais essa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num texto, olha, bem intenso. É o capítulo 11 do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. O título já diz muito: O Segredo de Tomar a Força. E a nossa ideia aqui é tentar entender o que ele quer dizer com essa tal de violência espiritual. Buscar a Deus com essa força toda. O que significa isso na prática? E tem um ponto que me chamou a atenção logo de cara. Ele conecta essa busca fervorosa com um senso de urgência sobre os nossos tempos, a volta de Cristo. Vamos abrir isso juntos? Vamos sim. E essa conexão é chave, né? Basicamente, o capítulo defende que a profundidade da nossa busca, o quanto a gente se dedica, determina o quão fundo a gente vai na experiência com Deus. Ele usa muito Mateus 11, verso 12, sabe? Aquela parte que diz que o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. A leitura dele é essa. Essa força, essa intensidade é que destrava as coisas. Então não é só questão de ser mais agitado, digamos. Tá ligado à fé mesmo. Ele cita Hebreus 11.6, né? Que Deus recompensa aqueles que o buscam. Parece que vai além de só acreditar que Deus existe, né? É crer que Ele responde, que Ele vê e valoriza essa busca, essa paixão na busca. Exatamente. O ponto que Sorge desenvolve é que a fé de verdade, para ele, nunca é parada, sabe? Ela se mostra em movimento, numa busca que é dedicada, é vigorosa mesmo. A forma como a gente corre a nossa corrida espiritual, a energia que a gente coloca nisso. Seria um termômetro da fé. Não basta só crer na cabeça, tem que ser uma crença que age, que confia, que Deus interage, que Ele responde se a gente busca para valer. Quem entende isso, ele argumenta, não fica no morno. Entendi. E onde essa violência espiritual, essa intensidade toda começa? Na prática. Ele aponta muito para o tal do lugar secreto, né? Para a disciplina de cada um, o compromisso ali diário. Ele fala de oração, adoração, claro, mas também de jejum, leitura, meditação, e ele usa uma expressão curiosa, absorção da verdade. O que será que ele quer dizer com isso, além de só decorar? Essa distinção é bem importante no texto. Absorver a verdade sugere algo mais profundo que só guardar na memória, né? Implica deixar a palavra de Deus entrar de um jeito que ela se torne parte da gente, que ela molde o pensamento, as atitudes, as reações. Não é só saber o que está escrito, mas deixar aquilo te transformar por dentro, sabe? É deixar a verdade refazer a nossa paisagem interior. Faz todo sentido. E aí tem um ponto que ele bate bastante na tecla, como sendo um ato quase violento mesmo, no sentido de exigir muita força de vontade, que é a luta diária contra as distrações, as correrias da vida, para conseguir manter esse tempo com Deus. Ele descreve quase como uma batalha, né? Sim, essa parte é forte. Ele usa essa palavra violência para descrever o esforço que precisa para proteger esse tempo. O argumento dele é que, trabalho, família, rede social, tudo conspira para tirar o lugar secreto da nossa agenda. Então, para defender esse tempo, precisa de uma decisão firme, quase uma briga mesmo, uma violência contra tudo que puxa a gente para longe de Deus no dia a dia. É uma escolha ativa e muitas vezes é puxado, sim. E ao mesmo tempo, ele reconhece que a gente é humano nisso. Ele menciona a necessidade de descansar o corpo para não ficar só lutando contra o sono na hora de orar. Achei isso um toque de realismo bem necessário. Com certeza. Ele não ignora que a gente é frágil, não. Ele fala dessa questão do sono na oração, admite que acontece, que a gente tem limite, mas ele não usa isso como desculpa para ficar parado. Pelo contrário, ele incentiva a tomar as medidas necessárias, cuidar do corpo, dormir bem, para estar o mais ligado, o mais engajado possível naquele momento que ele considera o mais vital do dia. É um equilíbrio, né? Aceitar a limitação, mas buscar a disciplina, o esforço consciente para aproveitar ao máximo esse tempo. E tem um outro contraste que o Sorge faz que me pareceu muito na veia. A diferença entre o zelo natural e o fervor espiritual.
Como ele define isso? Essa distinção é central para o argumento dele. O zelo natural seria aquele entusiasmo que aparece mais quando tem gente olhando, sabe, na igreja, num grupo, quando tem plateia. Uma energia que meio que depende dos outros. Já o fervor espiritual de verdade, segundo Sorge, é um fogo que vem de dentro. Uma paixão por Deus que queima mesmo se não tiver ninguém vendo, que se manifesta com a mesma força, às vezes até mais, sozinho, lá no lugar secreto. Nossa, e o fascinante aí é como isso vai direto contra a coisa da aparência, da performance religiosa, né? Então, a medida real da nossa paixão por Deus não seria o quão alto a gente canta no culto, mas a constância e a força da nossa busca quando ninguém está olhando. De aplauso, de reconhecimento, ele se basta na relação com Deus. É uma chama que queima no secreto, sabe? Sustentada pela intimidade ali, pela convicção pessoal, não pela dinâmica do grupo. Ele realmente cutuca o leitor para examinar a motivação por trás do aparente zelo. E falando em intensificar a busca, ele dá uma atenção especial para o jejum. Chama de dom extraordinário. Ele parece sentir que essa prática está meio esquecida ou mal entendida, né? Qual o papel do jejum nessa dinâmica de violência espiritual? O Sóis já apresenta o jejum não como moeda de troca com Deus, sabe? Ou para acumular mérito, mas como uma ferramenta espiritual potente para dar um gás na busca, para quebrar a apatia. A visão dele é que o jejum tem esse poder de renovar o espírito, de afinar o nosso ouvido espiritual para a gente perceber a voz de Deus com mais clareza e de, metaforicamente falando, acelerar o fluxo divino na nossa vida. Para quem quer tomar o reino à força, nesse sentido de buscar a Deus com paixão, com garra, o jejum é descrito como um parceiro valioso, um catalisador dessa intensidade. Ele não disfarça que é difícil, mas foca no benefício espiritual. Exato. Reconhece o desconforto do corpo, mas coloca isso como um meio para um fim maior, mais sensibilidade, foco renovado, um rompimento de barreiras na comunicação com Deus. É como um exercício de disciplina que fortalece a vontade e coloca o espiritual acima do material. E essa ideia do esforço dedicado volta quando ele usa a analogia da sabedoria, citando Provérbios 2. Ele compara a sabedoria a um tesouro escondido, que tem que ser minerado. Sim, a imagem vem lá de Provérbios 2, versos 4 e 7. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então o Senhor reserva a sensatez para o justo. A analogia é clara. A sabedoria de Deus não está na superfície, não é fácil de achar. Exige esforço ativo, persistência, uma busca intencional, profunda, como um garimpeiro cavando atrás do ouro. E ele conecta isso com Daniel 2:21. Deus dá sabedoria aos sábios. Ué, mas à primeira vista parece um ciclo fechado. Como ele explica isso? A interpretação que Sunko oferece é que a sabedoria não é dada, assim, aleatoriamente. Mas para aqueles que já mostram que valorizam a sabedoria o suficiente para buscar com fervor, o próprio ato de buscar com diligência já seria um sinal de uma sabedoria começando a nascer ali. É como se o esforço na busca qualificasse a pessoa para receber mais, entende? Tem uma dinâmica de reciprocidade. A busca intensa e sábia atrai a revelação. Não que precise ser perfeito, mas a postura de buscar ativamente, de valorizar a sabedoria, é que abre a porta para Deus dar mais. Isso leva para outra ideia forte do capítulo, que Deus responde meio que na mesma medida da intensidade da nossa busca, principalmente em termos de intimidade. O exemplo dos discípulos Pedro, Tiago e João entra aqui, né? Sim, o Sorge toca nesse ponto do círculo íntimo de Jesus. Ele argumenta que o acesso especial que Pedro, Tiago e João tiveram a certos momentos, tipo a transfiguração, o Getsêmani, não era por favoritismo de personalidade, sabe? Mas porque eles buscavam Jesus com mais intensidade. Ele contrasta isso com outros discípulos que, segundo os evangelhos, ainda tinham lá suas reservas, suas dúvidas,
como em Mateus 28, verso 17, que alguns duvidaram mesmo depois da ressurreição. Essa é uma afirmação forte, né? Desafia umas leituras mais comuns. Como ele sustenta essa ideia de que a intensidade da busca define o nível de intimidade que Deus permite? Ele busca apoio em passagens como 2 Crônicas 16, verso 9. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A lógica que o Sorge apresenta é que Deus observa a entrega do coração e responder do mesmo jeito para uma busca fervorosa e para uma busca mais casual seria, na visão dele, uma espécie de injustiça ou um jeito de desvalorizar o esforço de quem se dedica mais. Haveria uma correspondência. Coração totalmente entregue atrai uma manifestação mais forte do poder e da presença de Deus. A intensidade da busca encontraria eco na intensidade da revelação e da intimidade. É uma visão que coloca bastante responsabilidade na gente, no buscador. E essa busca, mesmo sendo pessoal, secreta na sua essência, não acontece isolada, né? O autor também fala da inspiração que a gente pode tirar da caminhada dos outros. Sim, ele usa a metáfora da corrida, lá de 1 Coríntios 9, 24, correi de tal maneira que o alcanceis, e também a ideia de 2 Coríntios 8.8, sobre usar o zelo dos outros como estímulo para o nosso próprio amor, para a nossa dedicação. A ênfase não é na competição, na inveja, naquela comparação que adoece, mas no poder do exemplo. A gente se inspirar na fé, na garra de outros crentes, tanto os de hoje quanto da história. E ele não economiza nos exemplos para mostrar essa intensidade. São histórias, nossa, bem impactantes. Sim, ele traz figuras e relatos que são a cara dessa violência espiritual. Menciona Francisco de Assis, virando noites orando só meu Deus e meu tudo. Conta aquela história que circula em alguns meios de um prisioneiro cristão na China que teria jejuado 76 dias pelos seus perseguidores e eles se converteram. Fala de outros crentes chineses jejuando por não verem milagres de ressurreição, como antigamente, e compartilha um trecho do diário do John Wesley, mostrando aquela resiliência quase inacreditável dele, sendo rejeitado e expulso de igreja, pregando para pouca gente na rua, até finalmente atrair multidões. Essas histórias são quase desconcertantes. O nível de dedicação é... uau! Como o Sorge sugere que a gente lide com esses exemplos? Não tem o risco da gente se sentir, sei lá, pequeno demais, desanimado? Essa é uma tensão real, claro, mas a intenção do autor ao citar esses exemplos e a grande nuvem de testemunhas lá de Hebreus 12 parece ser mais para encorajar e desafiar do que para condenar. A mensagem ali nas entrelinhas é: olha o que é possível quando se busca Deus de todo o coração. Olha a perseverança mesmo na dificuldade. A ideia não é copiar igualzinho o que eles fizeram, mas pegar o espírito da coisa, a paixão, a recusa em se acomodar no mais ou menos. É um chamado para a gente se livrar do que atrapalha e correr a nossa própria corrida com garra, inspirado por quem correu bem antes da gente. Então, tentando amarrar tudo isso, o que fica como a grande mensagem desse capítulo? Qual é o chamado principal? Olha, juntando tudo, a violência, o lugar secreto, o jejum, a busca por sabedoria, a inspiração nos exemplos, o argumento central do Sorge parece ser que o crescimento espiritual de verdade exige uma fricção intencional. Não é ficar esperando passivamente, mas empurrar ativamente contra a preguiça, a distração, os limites, até contra o nosso próprio conforto. A profundidade do nosso relacionamento com Deus seria, então, diretamente proporcional à intensidade e à deliberação da nossa busca por Ele. Esse parece ser o segredo que ele tenta revelar. É um desafio e tanto. Uma proposta de espiritualidade bem ativa, quase atlética, né? Sem dúvida. E isso leva a gente para uma reflexão final, algo para mastigar depois. Se a gente aceita essa premissa do Sorge, que existe essa dinâmica de Deus responder na medida da intensidade da busca, que o fervor encontra mais fervor da parte dele, como isso bate na nossa própria prática espiritual?
Será que existe um nível dessa violência espiritual, dessa busca apaixonada, determinada, que talvez a gente ainda não ousou explorar na nossa caminhada com Deus? Fica a pergunta aí para cada um levar. Uma pergunta que com certeza convida a gente a olhar para dentro, e para quem ficou instigado com essa conversa, a gente planeja sim voltar a esse livro, Segredos do Lugar Secreto, para explorar outros pontos mais para frente, viu? Por hoje é isso, que Deus abençoe muito a todos os ouvintes.